E aqui, por último, a saponificação, que são reações que vão nos fornecer sabão, tá? A partir de ésteres de ácidos graxos, tá bom? Então, aqui como eu acabei de falar para vocês, o triglicerídeo são triésteres de ácidos graxos, né? Então, lá nos óleos e nas gorduras, pessoal, tem uma mistura, tem mistura de ácido graxo, mistura de ésteres de ácidos graxos únicos, tem também os triglicerídeos, que são os triésteres dos ácidos graxos. Os óleos e as gorduras são misturas, né? Bem complexas. Então, aqui, a reação de saponificação vai ser o quê? Um éster reagindo com uma base, normalmente NaOH, mas pode ser KOH, por exemplo, né? Mais hidróxido de sódio, formando um sal. Qual sal? É tudo isso aqui, ó. Toda essa parte aqui, tá aqui, ó, com o metal da base, ó. Metal da base. Mais um álcool. Vai formar mais um álcool. Que é tudo isso aqui, ó, o R' ali, ó. Tudo isso aqui, mais esse OH. Tá bom? Então, aqui, o exemplo seria, né, de um éster qualquer, se ligando com o NaOH. E aqui embaixo, o que seria um triglicerídeo reagindo com NaOH. Então, aqui vai ocorrer a quebra desses três ésteres aqui, ó. 1, 2 e 3. Vai ter a quebra deles. E daí vai formar um sabão. Ó, aqui tem um sabão, que é um sal, com um dos ésteres, o outro sal e o outro sal. Tá bom? Então, o sabão, na verdade, ele é uma mistura de sais de ácido graxo. E forma também o álcool, nesse caso, quando a gente usa gordura como tem triglicerídeo, um produto que tem do álcool é o que a gente chama de glicerina, tá? Porque isso aqui tudo, ó, se quebra aqui, ó, imagina que quebra aqui, tá? Tem 1, 2, 3, então aqui vai formar um álcool, 2 e 3 álcoois, só que tudo na mesma estrutura química, tá? Então isso aqui é uma reação química de sabão, típica de sabão, né? E essa aqui com triglicerídeo e aqui com um éster de ácido graxo simples, com uma cadeia só. Mas o princípio, se vocês forem olhar atentamente, é a mesma coisa, o mecanismo de reação é o mesmo. Então, a dificuldade, pessoal, é muito comum as pessoas fazerem sabão em suas casas, né? É a principal utilização dos óleos usados, é o sabão, e isso é uma coisa muito boa, né? Sabão e biodiesel, mas o sabão, por ser um processo bem mais simples, o que é muito bom, né? Porque os óleos usados, eles são um problema, o que vai ser feito, né, com ele, né? Já que é tão poluente. Então, muitas pessoas fazem. O que tem que estar atento é o quê? Quando a gente usa um óleo, seja ele usado ou não, né? Mas enfim, existem diversos óleos, tem óleo de cozinha, mas tem óleo de oliva, tem óleo de abacate, tem muitos tipos de óleos, né? O óleo de soja, que é o mais comum, de girassol, algodão, enfim, uma infinidade, né? Cada um deles tem uma composição. Então, olha só, esse aqui é o exemplo da composição do óleo de soja. De um óleo de soja novo, assim, refinado, tá? Então, ele tem vários ácidos graxos, ó. Então, quando a pessoa vai, para saber a quantidade de NaOH que ela vai usar para fazer essa reação química, tem que saber, é importante ter esse conhecimento da quantidade que tem. Porque senão, não é só misturar uma coisa com outra. A gente já sabe que nas reações químicas, vocês já aprenderam lá atrás de estequiometria, existe uma proporção específica. Então, se existe uma proporção, para uma determinada massa de um determinado óleo, eu vou usar uma determinada quantidade de hidróxido de sódio, né? Aí, hoje em dia, esses cálculos já estão todos contidos, tem fontes bem seguras na internet, né? Ah, eu quero fazer um sabão de óleo de oliva. Aí, nós usamos, né? Quem faz, na verdade, desenvolve, utiliza o tal do índice de saponificação. Então, se vocês se interessarem por esse assunto e quiserem realizar
essa reação na casa de vocês e desenvolver sabão, né? Tem o índice de saponificação, ele vai informar a quantidade de base, nesse caso, ó, a quantidade em gramas de hidróxido de sódio para uma certa quantidade de gordura ou de óleo. Então, nesse caso, ó, para 1 quilo de cada uma dessas gorduras e óleos, utiliza-se essa quantidade em gramas de NaOH nessa pureza de 99%. Se você tiver com 70% de pureza de NaOH, a conta, a gente já tem que considerar essas impurezas que tem, né? Mas enfim, então esse índice de saponificação vai estar indicando a quantidade para quê? Para chegar no final, no teu produto, né, no teu sabão, no teu sabonete, tu não ter uma quantidade muito elevada de NaOH, porque daí tu vai estar jogando uma base forte, né? Super irritante, queima. Você não vai ter uma quantidade muito elevada dela, que não reagiu, porque você botou demais. E também não vai ter colocado de menos e vai ter óleo e gordura no teu sabão, porque daí ele não vai ser útil, né? Já que a intenção é justamente limpar coisas oleosas, sujeiras, né, oleosas. Uma outra coisa importante é com relação ao pH final, porque a gente tem uma base ali, né? A gente tá adicionando uma base forte aqui. Então o pH final do teu sabão, do teu sabonete, ele tem que estar mais ou menos ali num pH neutro, né? Isso pode variar, pode ser um pH 5, pode ser um pH 6, pH 8, né? Mais ou menos ali pelo meio. Ele não pode estar um pH 12, um pH 11, correto? Então ele vai estar mais próximo do neutro, que é o pH fisiológico, o pH da pele. Então essas coisas são bem importantes. Se a pessoa fizer utilizando esse conhecimento da estequiometria, que como eu falei para vocês já tem disponível, né? Pessoas que já fazem, já tem esses cálculos prontos na internet, você não vai ter problema com o pH no final. Você não precisa nem medir, né? Então, qual que é o princípio, né? Primeiro, o sabão é isso que eu disse, eu acabei de falar para vocês. Então, ele é o produto dessa reação de saponificação e, portanto, uma mistura de sais, de ácidos graxos e de triglicerídeos, enfim. Então, o mecanismo de limpeza dele é o quê? Como ele apresenta uma parte polar e uma apolar, eles formam o que nós chamamos de micela. Então, olha só, essa aqui é toda a parte apolar e a parte polar fica para fora. A parte apolar dele encapsula as sujeiras, né, ou as moléculas de gordura. E como a parte externa é polar, interage bem com a água e ele carrega, né? O sabão acaba carregando e gerando, fornecendo a limpeza, né? Então não tem nenhuma quebra de gordura. E esse é o mesmo princípio dos detergentes. Qual é a diferença? Os detergentes, eles não são provenientes da reação de saponificação, tá? Porque a gente pode ver que o sabão, o reagente dele é um reagente natural. Essa fonte, esses óleos, essas gorduras, é uma fonte natural. Os detergentes, eles são sintéticos, desenvolvidos no laboratório, né? Então, enquanto o sabão é esse sal, né, de um ácido graxo, então tá aqui, ó, o que seria do ácido, percebe que o detergente, ele também tem uma parte grande apolar, ó, aqui tem 10 nessa sequência do grupo CH2, então uma grande parte apolar, e uma parte polar menor, mas bem diferente dessa de cima, ó. Tá? Aqui a gente chama de sulfonato, né? Grupo sulfonato. Isso aqui não é natural, não é de origem natural, correto? E daí, no que isso implica, né? Que essa cadeia, esse aqui de cima é o sabão, esses dois aqui são detergentes. Essa cadeia toda aqui, carbônica aqui, ela não necessariamente ela é degradada pelos micro-organismos naturais. Se ela for uma cadeia carbônica, ó, ramificada, ele não é o que nós chamamos de biodegradável. Os micro-organismos não conseguem degradar no ambiente. Por outro lado, se for de uma cadeia carbônica desse tipo aqui, que não é ramificada, né, é linear, relembrando lá o último semestre, é biodegradável. Nos últimos anos, a Anvisa decretou, né, de que os detergentes têm que ser de cadeia carbônica linear para que sejam biodegradáveis. Não pode mais, isso aqui não pode mais existir. Porém, existe
uma série de outros impactos, né, ambientais, além da questão da ramificação. Então, mesmo que a gente esteja segurado em ser biodegradável, a gente não pode esquecer que nos detergentes não tem só essa molécula, né, que é a molécula que vai limpar. Eles adicionam outros componentes, como os que eles chamam de sequestrantes, principalmente o EDTA, tá? Que ele vai se ligar, principalmente em metais, que dificultam o processo de limpeza. Então, por exemplo, lá na Química e Qualidade da Água, não sei se vocês lembram, nós falamos sobre águas duras, que são águas que têm elevadas concentrações de cálcio e magnésio. O cálcio e o magnésio impede essa limpeza do sabão ou do detergente porque precipita, ocorre uma precipitação, a formação de sólidos. E daí ocorre problema nas tubulações e tudo mais. Então, lá no detergente, eles adicionam, no caso, sequestrantes que vão se ligar no cálcio e no magnésio para que não prejudique a limpeza gerada por essas moléculas aqui, que são os detergentes, tá? Além disso, eles têm conservantes, corantes, fragrâncias, né, que também têm um elevado impacto ambiental. Então, lá no detergente é uma mistura de um monte de coisas. Então, não adianta apenas isso aqui ser biodegradável, né? Isto não. Por isso que não é legal lavar com detergente e jogar perto das plantas, né? Então sempre passa por jogar na pia, que vai passar por uma estação de tratamento de água e, claro, idealmente, trabalhar com os sabões, né? E nesse caso você até pode olhar atrás no rótulo e ver que tipo de gordura que é. Então se você tem, dependendo do tipo de princípios, né? Muitos são gorduras animais. Então se você quer evitar usar produtos de origem animal, você olha e vê se é sabão de coco, que tipo de gordura eles estão usando para fazer o teu sabão, tá? Além disso, não só o detergente, mas o sabão também, ele também tem impacto ambiental, ele não é totalmente seguro. Por quê? Ambos formam espuma. E a espuma, se ela for jogada num ambiente aquático, né? Ou esse sabão e detergente vai formar uma espuma, ela vai interferir na taxa de aeração e de luz, que a gente já sabe o quanto prejudica, né, os animais aquáticos, e também prejudica as aves aquáticas, porque elas apresentam uma camada oleosa, que é para proteção e que faz com que elas flutuem, facilita a flutuação delas, né, na água, e quando o sabão e o detergente, eles desestruturam essa camada oleosa e impede e faz com que essas aves morram afogadas, por elas não terem mais essa proteção. Agora só uma última parte, só para mostrar para vocês o que isso está relacionado com os shampoos e condicionadores, porque o princípio de limpeza do shampoo e condicionador, detergente e sabão é o mesmo, né? Uma grande parte apolar e uma pequena parte polar. Então aqui seria um shampoo, tá? Essa aqui de cima, e esse um condicionador. Então todos eles têm aquele mesmo princípio daquela micela que eu mostrei anteriormente, né? Que encapsula a parte gordurosa, que são a maior parte das sujeiras, são assim, e depois são levados com a água, né? Então a diferença do shampoo e do condicionador, e o porquê se usa um primeiro e depois outro, né? É o seguinte, o shampoo, ele apresenta uma molécula negativa, como o sabão, ó, isso aqui tudo negativo, e daí tem um sódiozinho positivo aqui, porque forma o sal, tá? E o condicionador apresenta uma molécula positiva, ó, positiva aqui nessa amina, e um elemento químico, um ânion, para neutralizar e formar também esse sal aqui, tá bom? Então, o condicionador é positivo e o shampoo é negativo. Então, a gente passa o shampoo primeiro, porque essa carga negativa ela é muito mais forte, a gente vai conseguir limpar muito mais com essa carga negativa. Porém, depois, por mais que tu tire o shampoo do cabelo, né, teu cabelo fica com essas cargas negativas do shampoo. Ele fica eletrizado, né? É difícil de pentear, ele parece seco. Vocês mesmos podem já ter experienciado isso, né? Ou podem experimentar. E daí, o condicionador, ele não serve para limpar. A única função do condicionador é
neutralizar, como ele é positivo, ele vai neutralizar essas cargas positivas e vai dar essa aparência de sedoso, né? Não vai ficar mais aquela eletrizado. Aí, lógico, eles adicionam também algumas manteigas, alguns cremes, né? Óleos mesmo, para deixar ele mais sedoso ainda, o cabelo, né? Então, assim, ó, não tem, se você passar primeiro o condicionador, depois shampoo, nem limpar você vai, e mesmo assim o seu cabelo não vai ficar sedoso, né? E uma coisa que não existe são os shampoos 2 em 1. Não tem como, porque se você colocar isso ao mesmo tempo no teu cabelo, você não vai ter esse efeito de estar limpando primeiro e depois adicionando algo para neutralizar. Você está adicionando ambos ao mesmo tempo. Então, na verdade, os shampoos 2 em 1, eles são o quê? Moléculas desse tipo, negativas, tá? Que é como os sabonetes e como os sabões e detergentes, são tudo negativo, vocês podem perceber pelos slides anteriores. E daí eles adicionam alguns óleos. Não isso aqui, eles não adicionam isso aqui. Eles adicionam alguns óleos que vão dar a propriedade para deixar o teu cabelo um pouco mais sedoso. Tá? Então os shampoos 2 em 1, na verdade, eles são isso.